Tudo bem, pessoal? Sou o professor Patielli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos. Sou responsável pela disciplina Contabilidade Pública e nesse bloco a gente vai começar a falar sobre operações típicas. Operações típicas, qual é o nosso propósito? Que você tenha o contato máximo com diversos eventos e que você domine fazer esses lançamentos para na hora que cai na prova, por exemplo, será que o lançamento a seguir está correto? Por exemplo, débito, quanto à previsão inicial da receita, débito, 5.2.1, previsão inicial da receita, crédito, 6.2.1, receita a realizar. Será que isso está certo? Aí você fica naquela dúvida, poxa, será que é isso mesmo? Não lembro, não gravei as contas certas, entendeu? Então, essa aula é para a gente resolver, de uma vez por todas, lançamentos na contabilidade pública, beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso foco, operações típicas. Eu dividi essa aula de operações típicas, os slides, em algumas fases. Então, a primeira fase a gente vai focar na receita e na despesa. Foco da primeira fase, registros de natureza orçamentária, só de receita e só de despesa. Não entra restos a pagar, ou seja, só o grupo 5.2 e o grupo 6.2, só. Na próxima fase, a gente começa a trabalhar com o controle da disponibilidade de recursos, que é a fase 2. E na fase 3, a gente trabalha com tudo ao mesmo tempo, diversos atos e fatos contábeis. Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase, depois a gente prossegue com mais alguns itens. Então, vamos lá. Fase 1, foco, natureza orçamentária. Então, aqui está o plano de contas, certo? Lembrando que essas contas aqui são de natureza patrimonial, essas classes aqui, 1, 2, 3 e 4. Classe 5 e 6, natureza orçamentária. Classe 7 e 8, natureza de controle. Beleza? Aí vamos lá. Dentro da fase 1, a gente vai começar aqui falando sobre a receita, que é esse foco aqui inicial. Então, o que é que você precisa gravar? Que é o que eu vou escrever aqui, vai ser um resumo. O mínimo que você precisa saber para ir bem na prova. Então, preste atenção. Você vai ter aqui o grupo 5.2 e o grupo 6.2. Você já sabe que o grupo 5.2 cuida da previsão. E você já sabe que o grupo 6.2 cuida da arrecadação. Só que eu vou colocar o ponto 1 para dizer que é da receita. Aí aqui você tem uma conta chamada previsão inicial. E aqui você tem uma conta receita a realizar. E receita realizada. Pronto. Seria isso daí, beleza? Essa é a premissa inicial. Agora vamos para o que interessa. Previsão da receita é registrado no PCASP. Lançamento é registrado no PCASP, mas utiliza apenas o subsistema patrimonial. Arrecadação, registrado no PCASP. Então, qual a nossa preocupação quando a gente fala sobre contas de natureza orçamentária, quando a gente fala de receita? Receita é muito fácil. Você só tem que se preocupar com a previsão e com a arrecadação. Lembrando que o nosso foco aqui vai ser natureza orçamentária. Então, vamos lá. Aí suponha que você vai fazer a previsão da receita. Receita de aluguel. Aluguel a receber. Aí o que é que você vai fazer? Vamos chutar um valor. 200 mil. Aí você faz a previsão inicial. A LOA já está aprovada. Quando ela é aprovada, ela já vem com essa previsão inicial, tá bom? Então vamos lá. Você vai registrar 200 mil aqui. E você vai registrar 200 mil aqui. Previsão inicial, receita a realizar. Débito, crédito. Então você vai debitar previsão inicial e vai creditar receita a realizar.
200 mil. Perguntas básicas. Por que eu debitei previsão inicial? Porque previsão inicial é uma conta de natureza devedora. Segunda pergunta básica. Por que eu creditei receita a realizar? Porque receita a realizar é uma conta credora. E por que eu debitei previsão inicial e creditei receita a realizar? Porque aqui estava 0 e pulou para 200. Aqui estava 0 e pulou para 200. Ou seja, você tinha uma conta de natureza devedora que estava 0 e pulou para 200. Então você debitou ela. Você tinha uma conta de natureza credora que estava 0 e pulou para 200. Então você creditou ela. Como os lançamentos têm que ser estanques dentro das mesmas naturezas, é óbvio que não tem para onde correr, que você debitou previsão inicial da receita e creditou receita a realizar. Boa notícia. Você acabou de aprender, porque você já tinha aprendido e apenas reforçou, você acabou de aprender a previsão da receita, de qualquer receita. Receita de operação de crédito, o lançamento é esse. Receita de aluguel, é esse. Porque às vezes o pessoal diz assim, na prova pediu aluguel e eu estudei imposto. Na prova caiu operação de crédito, previsão, e eu só tinha estudado alienação de bens. Não, com certeza quem falou isso, com todo respeito, não foi meu aluno. Então meu aluno sabe o seguinte, minha aluna sabem o seguinte, a previsão inicial da receita, esse lançamento que a gente acabou de fazer, débito, previsão inicial, crédito e receita a realizar, é o mesmo para qualquer receita orçamentária. Fechou? Vamos avançar. Agora, e só para confirmar, está aqui, ó. Débito, crédito, subsistema. Próximo, realização. Realização é a tal da arrecadação. Aí, mais uma vez, eu tinha feito aqui receita realizada de 200 mil. Aí o que é que acontece? Eu vou dar baixa nesses 200 mil aqui e vou jogar 200 mil aqui, ó. Então o que é que você vai fazer agora? Você vai debitar. Vamos começar pelo crédito, que é o mais fácil. Porque era 0 e passou para 200. Você vai creditar receita realizada. E você vai debitar receita a realizar. No valor de 200 mil. Beleza? Então, agora você tem uma situação diferente. Você tem duas contas de natureza credora. Então, o que é que acontece? Quando você tem duas contas de natureza credora, uma vai diminuir e uma vai aumentar. A que vai diminuir, você debita. A que vai aumentar, você credita. Simples assim. Foi o que a gente fez. Qual é a que eu diminuir? A realizar, eu debitei. Qual é que ia aumentar? Realizada, foi a que eu creditei. Beleza? Com isso a gente fechou a parte 1 sobre receita. Vamos agora para a despesa, que despesa tem mais detalhes. Então só verificando aqui, se não tem nenhuma questão. Tem uma questãozinha, a gente já fez essa questão na verdade, na aula passada também. Qual o lançamento da previsão da receita? Previsão inicial, receita a realizar. B de bola. Tá aqui, ó. No momento da arrecadação dos impostos, a realização de receita é contabilizada no subsistema de contas de compensação. Debitando-se conta receita realizada e creditando-se previsão inicial. Nada a ver. Se você está realizando, você está arrecadando. Então você vai fazer o quê? Primeiro que não é compensação, é orçamentário. Orçamentário. Já que você vai trabalhar com isso aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai debitar receita a realizar e vai creditar receita realizada. Beleza? E está errado e agora foi consertado. Agora a gente vai falar sobre a parte da despesa. Vamos lá. Então vamos usar aqui umas continhas que eu já vou deixar pronta aqui. Vamos colocar aqui. 5.2.2. Aí aqui eu vou trabalhar com a primeira conta. Dotação inicial. E aqui eu vou trabalhar com provisão / destaque
recebido. Pronto. Do outro lado, eu vou trabalhar aqui com as seguintes contas. 6.2.2. Vou colocar aqui até com uma coisinha diferente para não tumultuar. Crédito disponível. Próximo. Crédito empenhado a liquidar. Próximo. Crédito empenhado em liquidação. Crédito empenhado liquidado. Crédito pago. E por fim, provisão concedida. Provisão barra destaque concedido. Pronto. Vamos lá. Quando você aprova a LOA, vamos supor que você aprovou a LOA no valor de R$1 milhão. A sua dotação inicial é essa aqui, ó. R$1 milhão e R$1 milhão aqui. Você ainda não empenhou nada, preste atenção, você ainda não empenhou nada. Se você não empenhou nada, é porque o seu crédito disponível é R$1 milhão. Então, pessoal, o seu primeiro lançamento é um lançamento que eu chamo de horizontal, igual ao da Receita, porque é o lançamento de abertura. É nessa direção. Você debita na classe 5 e credita na classe 6. 5 para 6, ó. 5 para 6. É o lançamento horizontal. Então, qual seria esse registro aqui? Eu só vou falar porque já está escrito aqui, ó. Eu tenho uma conta de natureza devedora, que é dotação inicial. E eu tenho uma conta de natureza credora, que é crédito disponível. Como é que eu aumento uma conta de natureza devedora? Debitando. Como é que eu aumento uma conta de natureza credora? Creditando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar dotação inicial e vou creditar crédito disponível. E acabou. Boa notícia, esse lançamento é o mesmo para qualquer tipo de despesa orçamentária, corrente ou de capital, de qualquer tipo. Grave isso aí. Tá aqui, ó. Dotação inicial, crédito disponível. Débito, dotação inicial, crédito disponível. Isso cai em prova? Cai direto. Essa daqui e as das receitas, as que mais caem. E muita gente erra. Por quê? Porque não tem segurança. E eu quero que você tenha segurança total no que a gente está fazendo aqui. Próximo. Vamos falar sobre descentralização de crédito. Antes de ir para a resposta, eu prefiro que você me acompanhe aqui, ó. Suponha que eu sou uma unidade orçamentária e que eu resolvi movimentar créditos para outra unidade, ou seja, eu sou o Ministério, então só para deixar aqui, ó, eu sou o Ministério da Educação, o MEC, e eu resolvi passar um destaque para a Universidade de Brasília, UNB. Vamos fazer aqui como é que seria na UNB. A UNB teria o seguinte lançamento, porque a UNB, ó, vamos supor que ela vai receber, preste atenção, 100 mil de crédito. Para a UNB ela recebe 100 mil aqui, ó, de destaque, e ela aumenta o crédito disponível em 100 mil. Então, para a UNB, ela recebe o crédito. Então, como seria o lançamento para a UNB? Provisão recebida aqui, ó, destaque recebido. Crédito disponível. Beleza? No valor de 100 mil. Só que esquece que esse 100 mil está aqui. Porque aqui
Eu quero trabalhar como se esse cara aqui, ó, esse exemplo aqui fosse o MEC, Ministério da Educação. O MEC ele não ganhou provisão, ele não ganhou destaque, ele concedeu destaque. Ou seja, a dotação inicial do MEC continua sendo R$1 milhão. O que ele fez foi descentralizar desses R$1 milhão, 100 mil para a UNB, Universidade de Brasília. Então o que é que ele acabou de fazer? Ele tirou 100 mil daqui. Então aqui ficou 900 mil. E jogou 100 mil aqui embaixo, ó. Destaque concedido. Então para o MEC, que é esse lançamento que eu vou fazer agora, qual foi o lançamento? Débito e crédito. Então preste atenção. Enquanto na UNB eu debitei na classe 5, porque provisão recebida está na classe 5, e creditei na classe 6, porque crédito disponível está na classe 6, para o MEC, as duas contas estão do lado da classe 6. As duas contas são credoras. Então você vai ter que debitar e creditar na classe 6. Então o que é que você vai ter que fazer? Alguém aqui vai aumentar e alguém aqui vai diminuir. Como as duas contas são credoras, quem diminui, você debita. Quem aumenta, você acredita. Quem é que diminuiu? O crédito disponível. Quem é que aumentou? Provisão concedida. Então qual é o lançamento? Você debita crédito disponível e credita destaque concedido. Cuidado com o pulo do gato, vou repetir mais uma vez. Enquanto provisão e destaque concedido faz parte da classe 6 de execução, provisão e destaque recebido está na classe 5 de aprovação de orçamento. Beleza? Então esse é o segredo. Vamos avançar aqui, que é o que está aqui já. Ó. Quem recebe trabalha com a classe 5 e com a classe 6. Recebe crédito e aumenta o crédito disponível. Quem concede perde crédito, por isso que debita crédito. Por que perde? Porque crédito disponível é uma conta de natureza credora. Se eu perco, é porque eu debito. Perco, eu digo, diminui o valor. E eu credito, destaque concedido. Tá aqui. Nada mudou em relação ao que eu fiz lá atrás. Só que aqui tá mais bonitinho. Só que se eu jogar aqui direto, beleza, eu estou cumprindo tabela. Mas aí você não pegou o raciocínio das contas, entendeu? Tem uma relação ali que a gente mostrou. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai falar sobre empenho, liquidação e pagamento. Empenho, liquidação e pagamento, no caso da despesa, envolve uma complexidade maior. Por quê? Porque existem 3 situações envolvendo a despesa. E eu quero que você grave essas 3 situações agora. Então eu vou até colocar aqui. Você tem um empenho, você tem a liquidação. Então, preste atenção no que eu vou falar. Existem situações que o fato gerador ocorre aqui, ó, FG. Existem situações que o fato gerador ocorre aqui. E existem situações que o fato gerador da obrigação ocorre aqui. Fato gerador da obrigação. Grave isso. Fato gerador da obrigação. Eu não estou falando de redução do PL. Eu estou falando no momento em que eu reconheço que eu devo algo a alguém. Preste atenção. Situações em que você reconhece o fato gerador antes da obrigação. Situações em que você reconhece o fato gerador da obrigação antes do empenho. Não é antes da obrigação porque está duplicado. Repetindo. Situações em que você reconhece o fato gerador da obrigação antes do empenho. Por exemplo, quando você faz uma operação de crédito. Você faz uma operação de crédito hoje, você reconhece para o banco que você está devendo, só que você só vai pagar daqui a 12 meses. O fato gerador da obrigação já foi reconhecido no momento que você pegou o empréstimo. Um outro exemplo, quando você recebe a notificação de um precatório. Você reconhece o fato gerador da obrigação no momento da notificação do precatório. Então,
Existem situações, que são essas aqui que eu acabei de falar. Ó. Operações de crédito, preste atenção, olha para mim. Operações de crédito e precatórios. Segunda situação, aqui ó. O fato gerador da obrigação ocorre entre o empenho e a liquidação. Que caso é esse? Nota fiscal. Preste atenção. Vamos lá? Você recebe a nota fiscal do serviço, da despesa efetiva ou da despesa não efetiva. Então note, eu não estou falando de fato gerador de variação patrimonial diminutiva, eu estou falando do fato gerador da obrigação. Você recebe a nota fiscal. Essa nota fiscal é de um equipamento, que pode ser de uma despesa não efetiva, que a aquisição de equipamentos é despesa não efetiva, ou pode ser uma nota fiscal de serviço, que seria uma despesa efetiva. Pouco importa se é uma despesa efetiva ou não efetiva. O importante é que eu recebi a nota fiscal. Quando você recebe essa nota fiscal, vai demorar para você conseguir liquidar, porque pode ser um serviço complexo ou pode ser um equipamento que tem uma quantidade excessiva de itens para você conferir. Quando você tem essa situação, está caracterizado que você tem um fato gerador da obrigação entre o empenho e a liquidação, porque vai demorar para chegar na liquidação, que é o que a gente chama do em liquidação. Então, esse segundo caso aqui, ó, é o que a gente chama do em liquidação. E o terceiro e último caso é o caso que a gente aprende em direito financeiro. É o caso de AFO, Administração Financeira Orçamentária. É o que a gente aprende na teoria, mas que na prática não funciona como eu falei aqui. Que é quando você recebe a nota fiscal e consegue liquidar no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí o fato gerador da obrigação coincidiu com a liquidação. Só que isso é o terceiro dos outros casos, porque tem o primeiro caso, tem o segundo caso e tem o terceiro caso. Nessa primeira parte da aula, agora, nesse exato momento, a gente só vai trabalhar com o terceiro caso, que é quando o fato gerador coincide com a liquidação. A gente não vai trabalhar nem com o primeiro caso e nem com o segundo caso. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha com o terceiro caso, você está vendo aqui essa conta chamada em liquidação? Quando você trabalha com o terceiro caso, você não usa a conta em liquidação. Grave isso. A conta em liquidação, você só vai usar ela quando você estiver trabalhando com o primeiro caso, que é quando o fato gerador da obrigação já ocorreu antes do empenho, ou quando o fato gerador da obrigação ocorrer entre o empenho e a liquidação. Aí você trabalha com a conta em liquidação. Como a gente vai trabalhar com o terceiro caso, que o fato gerador coincide com a liquidação, o fato gerador da obrigação, então a gente não vai trabalhar com a conta em liquidação. Então esse é o parâmetro que eu quero já passar para você. Mas aí você vai perguntar, professor, mas a gente vai aprender a usar o primeiro caso e o segundo caso? Com certeza, mas não é agora. Tudo a seu tempo. Mas nessa aula ainda. Feito isso, vamos agora para o que está aqui. Vamos ler o que está escrito aqui. Situação. O fato gerador ocorre antes do empenho. Antes do empenho já existe a conta P. E é o que é que acontece? No momento do empenho, haverá a transferência do saldo da conta crédito orçamentário disponível para a conta crédito empenhada a liquidar e da conta crédito empenhada a liquidar para crédito empenhada a liquidação. Moral da história, para a gente simplificar aqui. Quando o fato gerador ocorre antes do empenho, quando você empenha, você já trabalha com a conta crédito empenhada em liquidação. É só isso que eu quero que você guarde por hora. O fato gerador ocorre após o empenho e antes da liquidação. Moral da história, você trabalha com a conta crédito empenhada em liquidação. E próximo, o fato gerador ocorre simultaneamente à liquidação. Não é necessária a passagem pela conta crédito empenhada em liquidação. Nessa altura do campeonato, é só isso que eu quero que você guarde. Agora vamos para frente. Fato gerador simultâneo à liquidação. Primeira coisa, você tem que empenhar. Vamos trabalhar só com contas de natureza orçamentária, que é o nosso foco aqui. Então, suponha que eu tenho 900 mil e que eu empenhei, certo? 200 mil referente a computadores. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 900 daqui, vou deixar aqui 700 e vou jogar 200 mil aqui, ó. Crédito empenhado a liquidar. O que é que eu acabei de fazer? É o que eu chamo de escadinha. Você estava em crédito disponível, passou para o nível inferior.
depois vai para o próximo nível inferior, até chegar em crédito pago. Lembrando que como você está trabalhando com a terceira situação, você não vai trabalhar com a etapa chamada em liquidação. Guarde isso. Detalhe, você está trabalhando com duas contas denominadas, duas contas que são de natureza credora. Como você está trabalhando com contas de natureza credora, você vai debitar e creditar essas contas. Então, a conta que você debita é a conta que vai ter o saldo reduzido. E a conta que você acredita é a conta que tem saldo aumentado. Vamos olhar para o que eu fiz aqui. Eu tinha 900 mil aqui, reduzi para 700. Essa conta diminuiu. Eu tinha 0 aqui e essa conta aumentou para 200. Então essa conta aumentou. O que é que eu acabei de fazer? Foca em mim. Você debitou crédito disponível e creditou crédito empenhado a liquidar. Vamos conferir se isso vai bater com os slides. Debitei crédito disponível e creditei crédito empenhado a liquidar. Subsistema orçamentário. Aí você está vendo que eu estou trabalhando com um subsistema de compensação aqui. Tranquilo. Isso não está errado, isso está certo. Eu já coloquei aqui para você saber que está certo, para você saber que tem algo mais. Mas não é o nosso foco agora. No próximo bloco, que é a parte, que é a fase 2, a gente começa a trabalhar com isso aí. Vamos avançar. Agora eu liquidei. Se eu liquidei, certo? O que é que acontece? Eu recebi o material, no caso aqui eu coloquei despesa com pessoal. Então, vamos trocar aqui por equipamentos, só para deixar claro. Eu colocaria aqui 1.2 equipamentos. Só para deixar certinho. E aqui eu colocaria fornecedores com atributo F. Já que eu dei um exemplo de fornecedores. Já que eu dei um exemplo com computadores. Para ficar coerente com o que eu falei antes. Mas você já está vendo que se fosse despesa com pessoal, o lançamento era aquele ali. Lembrando que o foco não é o subsistema patrimonial, é o orçamentário. Vamos voltar lá nos nossos slides, porque agora eu liquidei. Então esses 200 mil, eu vou pular de crédito empenhado a liquidar para crédito empenhado liquidado. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou zerar isso aqui, acompanha aqui. Eu vou zerar isso aqui e vou jogar 200 mil aqui. Detalhe, é o que eu estou falando, eu estou num degrau. Eu estava nesse degrau e joguei agora para baixo, agora eu vou jogar de novo. Então, eu vou zerar, preste atenção, eu vou zerar o crédito empenhado a liquidar e vou encher o saldo da conta crédito empenhado liquidado com 200 mil. Então, o que é que você vai fazer? Tem uma conta que vai diminuir, essa eu debito. E tem uma conta que vai ter o saldo aumentado, essa eu credito. Por quê? Porque ambas as contas são de natureza credora. Qual é a conta que eu debito? Qual é a conta que eu acredito? Vamos olhar para cá. Qual é a conta que estava com saldo cheio? Crédito empenhado a liquidar. E agora é 0. O que é que eu fiz com ela? Debitei. Então qual é o meu lançamento? Preste atenção. Débito, crédito empenhado a liquidar. Crédito, crédito empenhado liquidado. Porque saiu de 0 e foi para 200 mil. Vamos ver se vai bater isso aí. Aqui, ó. Débito, crédito empenhado a liquidar. Crédito, crédito empenhado liquidado. E para fechar o pote, e a gente matar essa última fase aqui, que é a primeira fase, e por hoje a gente vai encerrar daqui a pouco, passei aqui demais. Agora chegou o momento do pagamento. O que é que você vai fazer? Você vai pagar. Quando você pagar, você vai zerar isso aqui, ó, e vai registrar 200 mil aqui. O que é que você acabou de fazer? Você trabalhou com duas contas credoras. Crédito empenhado liquidado e crédito pago. As duas são credoras. Só que uma estava com 0 e agora é 200 mil. Quem? Crédito pago. Tinha uma que estava com 200 mil e agora é 0. Quem? Crédito empenhado liquidado. O que é que você acabou de fazer? Você debitou crédito empenhado liquidado e creditou crédito pago. Vamos ver se vai bater isso aí no slide? Ó, já vou no crédito. Crédito empenhado pago. Débito. Crédito empenhado liquidado a pagar. Com isso, a gente fechou isso aqui. O que é que eu tenho para te dizer? Qualquer lançamento, eu não estou falando de liquidação, qualquer lançamento, qualquer registro contábil de pagamento da despesa orçamentária,
O registro contábil nas contas de natureza orçamentária é esse. Sempre vai ser débito, crédito empenhado, liquidado. Crédito, crédito pago. Seja despesa com o pessoal, despesa de capital, qualquer uma. Débito, crédito empenhado, liquidado. Crédito, crédito pago. Beleza? Vamos lá? Para fechar. Com referência ao registro contábil da descentralização interna de crédito e do seu respectivo reflexo no subsistema de contas, tendo por base a estrutura do plano de contas atual, composto por 6 classes, na verdade são 8, é correto afirmar que o recebimento é contabilizado como, olha, quem recebe, presta atenção, quem recebe debita em 5.2.2 e credita em 6.2.2, quem recebe. Então você já sabe que vai ter que fazer isso aqui, ó, débito e crédito. 5.2.2, 6.2.2, porque ele falou do recebimento. Quem recebe vai ter crédito disponível e vai ter provisão recebida. Então vai ser aqui, ó, provisão recebida, crédito disponível. Crédito disponível. Aí você vai dizer, professor, ficou forte isso aí pra mim. Na hora da prova, o que é que eu faço? Bebo água, vou pegar um lanche. Olha que eu vou te dar uma dica para você não se desesperar. Vamos lá. Você sabe que isso aqui, 5 e 6, são contas de natureza orçamentária. Olha o que está escrito na letra A, compensação, você já matou. Financeiro, você já matou. Orçamentário, você deixa essa aqui. Financeiro, você já matou. Orçamentário, você deixa essa daqui. Aí agora você tem que fazer a seguinte pergunta, por eliminação. Se eu recebi crédito, eu aumentei ou não aumentei o meu crédito disponível? Se você recebeu crédito, o seu crédito disponível aumentou. O que é que eu recomendo que você tenha gravado, pelo amor de Deus? Que você lembre que crédito disponível está no grupo, está no subgrupo 6.2.2. E que crédito disponível, por estar na classe 6, é uma conta de natureza credora. Se você recebeu crédito disponível porque você creditou crédito disponível, vamos procurar onde tem crédito disponível. Eu só estou vendo crédito disponível na letra E. Esse é o gabarito. Então, mesmo que você não lembrasse, preste atenção, mesmo que você não lembrasse dos números, se você lembrasse disso que eu falei agora, você teria acertado. Beleza? Lembrar que crédito disponível faz parte da classe 6, que é de natureza credora. E que quem recebe provisão é porque recebe, tem um aumento do seu crédito disponível. Tá bom? Próxima. Assinale a opção verdadeira. A previsão da receita modifica negativamente a situação patrimonial. Nada a ver. Por quê? Porque a previsão da receita, pessoal, preste atenção, é um ato. Ato não é fato, então não afeta o patrimônio. Ele está falando de previsão da receita e fixação da despesa. Ambas as operações são registradas em contas nos grupos 5.2 e 6.2 e não afeta a situação patrimonial líquida, verdadeira. A princípio é essa. Ele quer verdadeira, né? Isso. A situação patrimonial permanece inalterada somente quando a receita é corrente e a despesa de capital. Se parasse aqui, estaria certo. Permanece inalterada. As despesas de capital, por não afetarem a sua situação patrimonial líquida, não tem sua previsão registrada na contabilidade. Falso. Primeiro que, se for uma despesa de capital do tipo transferência de capital, tipo um auxílio, um convênio, afeta, né, a situação líquida patrimonial. E a estimação das receitas de capital é reconhecida apenas no recolhimento? Nada a ver. Você faz sim previsão, por exemplo, de operações de crédito, tá bom? Então é isso. Então gabarito B de bola. Vamos ver se tem mais alguma. Assinale a afirmativa correta referente à fixação da despesa. O registro contábil ocorre somente no início e no fim do exercício. Falso. Por quê? Porque durante o exercício existe um negócio chamado créditos adicionais. Então, durante o exercício, a despesa sofre alterações. No grupo 5.3 são demonstrados créditos iniciais consignados em lei. Não é o grupo 5.3, seria o 5.2, por isso que está errado. Créditos extraordinários em razão da sua excepcionalidade não são registrados. Falso, eles devem ser registrados. Os saldos dos créditos disponíveis são demonstrados no grupo 6.2. Eu fico com essa. No ativo, a despesa fixada é registrada pelo seu valor líquido. Ativo. O ativo, pessoal,
é classe 1. Classe 1 é natureza patrimonial. Se você está procurando por receita e despesa, você tem que procurar nas classes 5 e 6. Gabarito, D de dado. Pronto. Então, mais uma vez, com louvor, encerramos mais uma aula importante. Essa aula é o coroamento de várias aulas anteriores e trata sobre operações típicas. Lembrando, só tratamos da receita e da despesa sob aspecto orçamentário. E na despesa, existem 3 casos. Só trabalhamos com um dos 3. Falta trabalhar ainda com outros 2, que a gente vai ver com detalhes nas próximas aulas. Fique com a gente, até a próxima e fiquem com Deus também. Até breve.